pé, por favor, vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento em oração, meu Deus, eu quero apresentar a nossa vida, nos colocamos aqui, meu Deus, mais um momento para fazer aquilo que o Davi dizia. Ele amava estar na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor, para aprender no seu templo, porque cada dia, Senhor, que nós passamos aqui, nós aprendemos mais, evoluímos mais, crescemos mais. E eu quero pedir que essa noite seja, ó meu Deus, para cada um de nós, uma noite de progresso, de crescimento, de avanços, ó meu Deus, uma noite de realizações poderosas, que começando, Senhor, por mim, cada pessoa que está aqui na nave, as pessoas que estão na transmissão, meu Pai, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma, venhamos sair daqui da mesma maneira, venhamos sair daqui, Senhor, para viver os mesmos resultados, no mesmo nível, na mesma capacidade, na mesma condição, mas que haja esse romper, Senhor, esse romper dentro de nós, o romper da nossa visão, o romper da nossa mentalidade, o romper do nosso discernimento, o romper do nosso temor. Eu peço, meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a romper para esse novo tempo, um tempo de visão ampliada, de um temor reverencial, um tempo, Senhor, sem limitação, um tempo de coragem, de ousadia, um tempo de determinação, um tempo de unção, de poder, para vivermos, meu Pai, aquilo que nunca fomos capazes de viver, para atingir aquilo que nunca fomos capazes de atingir. Eu peço, Senhor, que o Senhor faça algo novo pelos nossos jovens, algo novo por cada pessoa que vai estar aqui, independente da idade, da condição, da capacidade, que hoje seja um dia, meu Pai, aonde fortalezas irão cair, aonde, meu Pai, barreiras irão ser derrubadas, aonde sofismas irão ser vencidos, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, para que cada um, ao sair daqui, possa identificar as mentiras, possa identificar aquilo que trava, aquilo que bloqueia, aquilo que impede ela de avançar, ela de progredir, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso sexto romper, né? Vamos fazer valer mais uma madrugada, mas antes de nós iniciarmos o nosso romper com a bispa daqui a pouco, antes de nós partirmos para esse novo tempo, eu falava isso com os jovens agora há pouco, no nosso encontro do Poder Jovem, e eu quero falar isso com vocês, até mesmo porque, do que adianta uma madrugada, do que adianta palavras poderosas como nós temos ouvido, do que adianta Deus derramar capacidade e criatividade? O que vai adiantar Deus dar ideias poderosas aos nossos jovens, aos nossos adultos, aos nossos idosos, se ainda continuarmos crendo em mentiras? Se ainda continuarmos sendo dominados pelas fortalezas que ainda carregamos? O que vai adiantar todo esse movimento se ao sair daqui, aquele argumento, aquele raciocínio mentiroso, que me mantém escravo, que rouba as minhas vitórias, que não me deixa avançar, continuar dominando? Porque como que nós vamos partir para o novo, se nós ainda não fomos capazes de quebrar todas as fortalezas que bloqueiam a nossa passagem? Como que nós vamos viver um novo tempo, se ainda as mentiras do velho tempo dominam minha mente, domina meu comportamento, domina minhas atitudes? Porque quando nós lemos, e nós falávamos sobre isso domingo, e isso aqui é incrível, é fantástico, quando nós olhamos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, diga comigo, e o mesmo Espírito, quem dá esses dons. Existem várias maneiras de servir,
mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Diga comigo, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um uma habilidade para fazê-lo. Lindo, maravilhoso, incrível, é Deus quem dá essa habilidade. Deus dá habilidade, Deus dá capacidade para você fazer, para você realizar o que Ele te chamou para fazer, o que Ele te chamou para realizar. Mas volta no que eu comecei dizendo. O que adianta uma habilidade se você tem medo de usá-la? O que adianta uma capacidade se você tem medo de usá-la? O que adianta você ser bom em algo se as suas fortalezas não deixam você utilizar a plena capacidade daquilo que você é bom? Daquilo que você é bom. Porque o problema não é Deus dar. O problema é que muitas vezes que Deus nos dá a oportunidade de avançarmos, de evoluirmos, de progredirmos, as nossas fortalezas não deixam. Quantas oportunidades Deus colocou diante de nós, como eu ainda dizia para os jovens agora há pouco, quantas vezes uma porta grande e eficaz, ela se abriu para você e você simplesmente não entrou, por quê? Porque os seus paradigmas, as suas fortalezas, os raciocínios que você desenvolveu ao longo de uma vida inteira não permitiu. Porque é lindo eu olhar aqui, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Mas o que adianta essa habilidade se não tiver coragem? O que adianta essa habilidade se não houver disposição? Aí nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Diga comigo, eu escolhi. Diga seu nome. Eu escolhi? Você que está na transmissão, diga seu nome. Eu escolhi? Aí o que adianta Deus ter escolhido? O enchi com o meu espírito, diga, o enchi com o meu espírito. Diga, Deus me encheu com o seu espírito e Ele me deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho. Eu te enchi com o meu espírito, te dei inteligência, te dei habilidade, te dei competência para fazer todo tipo de trabalho. Aqui no caso de Bezalel, trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Então, o Senhor deu a ele uma habilidade específica, como Deus deu a mim, Deus deu a você habilidades específicas. Aí eu te pergunto, qual é a sua habilidade? Eu quero que você, esse culto, eu quero que cada palavra que você receber, você transforme numa pergunta para você. Porque chegou a hora de todas as fortalezas cair. Chegou a hora dessas mentiras que talvez eu acreditei por uma vida inteira desaparecer. Eu não posso mais. Eu não posso mais estar recebendo tanto de Deus e não viver pelo simples fato que eu acredito numa mentira. Pelo simples fato que eu me convenci que eu não posso, que eu não consigo, de que não vai dar certo, de que não é para mim. Você é bom no quê? Você tem habilidades para o quê? Deus te ungiu, Deus te chamou para fazer o quê? Para atuar aonde? Para realizar qual tipo de trabalho? Porque ou eu acredito nisso e vou com isso, com o que Deus me deu, ou eu vou passar uma vida inteira perseguindo algo que não é para mim, nunca alcançando a minha realização, nunca alcançando o sucesso, nunca alcançando a alegria e a felicidade que eu procuro. A alegria e a felicidade que eu procuro. Porque esse mesmo Deus que deu no passado, diga comigo, Ele dá hoje. Ele deu lá atrás, Ele dá hoje. Mas como que você vai usar se ainda você é dominado e vencido por um monte de coisas? Porque à medida que nós fomos falando isso no domingo, isso aqui foi me mexendo comigo de uma tal forma, isso foi mexendo comigo de uma tal maneira,
Romanos capítulo 12, versículo 6. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim Deus deu. Se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. 1 Coríntios 10, 31. Assim, diga comigo, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? E será que eu tenho feito? Porque às vezes você pode tentar me convencer de que não dá para você. Você pode tentar me convencer de que você não consegue, de que você não é tão bom assim, de que você não possui tantas habilidades assim, que você não tem tanta capacidade assim, que é uma visão superestimada que eu estou tendo de você, que é uma visão superestimada que Deus está tendo de você, que é uma visão superestimada da palavra sobre você, porque, não, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu saí, eu sei do lugar que Deus me tirou, eu sei o que eu vivi minha vida inteira, eu vi a minha família vivendo algo uma vida inteira, então não, eu não tenho para isso. Quem disse? Não, pastor, eu não tenho. Não, eu não quero que você diga eu não tenho. Espera aí, quem disse? Da onde veio isso? Começou aonde isso? Porque nós falávamos no domingo, uma pessoa comum, e aí eu já fico empolgado, porque, diga comigo, nós não somos comuns, nós somos um povo incomum, carregamos a bênção do Senhor. Uma pessoa comum, ela produz de 500 a 700 tipos de habilidades, de talentos diferentes. Uma pessoa comum, e nós que carregamos a bênção do Deus Todo-Poderoso. E aí eu pergunto, por que você ainda acredita que você não é tão bom assim para fazer determinadas coisas? Por que você ainda acredita que você não pode? É que eu não tenho capacidade. Diga comigo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Não, é que eu tenho uma cabeça fraca. É que eu tenho uma memória fraca. Não, é que eu não tenho mais cabeça para essas coisas. Mentiras, fortalezas, que vão roubar de você o pleno potencial que Deus te deu. Porque por mais que você diga que a sua cabeça é fraca, o seu cérebro pode armazenar ali por volta de 100 trilhões de novos fatos. Diga comigo, o meu olfato pode perceber até 10.000 odores diferentes. Diga, eu sou um conjunto de habilidades incríveis e maravilhosas. Diga, eu sou uma criação de Deus. Aí você pode chegar e perguntar, pastor, se eu sou uma criação de Deus, se Deus me capacitou, se Deus me deu essa capacidade, se Deus me deu essas habilidades, por que hoje eu não consigo? Porque talvez, embora você esteja na igreja ainda, você carregue um monte de fortalezas. Diga comigo, e fortalezas são sofismas. Eu trouxe o significado para você entender. Eu ouvi ainda isso, a bispa falava sobre isso. Isso mexeu muito comigo e eu tenho falado isso com a igreja desde a semana passada. Domingo eu falei, hoje falei isso com os jovens. Por quê? Porque você pode passar uma vida inteira se limitando exatamente por um argumento ou raciocínio que você desenvolveu. Simplesmente por algo que alguém falou para você. Por algo que você foi forçado a acreditar. Coloca para mim, por favor, o significado de sofisma. Diga comigo, sofisma. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com a regra da lógica, apresenta, diga comigo, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E aí a gente pode chamar isso de uma fortaleza.
Por que que muitos não conseguem desenvolver toda essa capacidade? Porque ainda ou um argumento ou um raciocínio convence ele de algo e o faz acreditar que não dá, que não é possível, que ele não consegue, e aí entra o que nós falamos já há muito tempo. Uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna... Ah, pastor, mas eu acredito. Aí eu me perguntei isso essa semana. Espera aí, será que eu não estou acreditando numa mentira? Quantas coisas que talvez eu acredito ao meu respeito, que vai contra tudo que Deus espera de mim, que vai contra tudo que Deus quer me usar, que vai contra tudo que Deus quer fazer por intermédio da minha vida, e eu não dou condições a Ele, simplesmente porque eu passei a acreditar que não dá. E isso pode ser uma grande mentira. E eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo oportunidades, porque eu nunca ataquei essas fortalezas. Eu nunca decidi lutar. Como nós falamos em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Diga comigo, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Porque renovar é tirar o velho e colocar o novo. Como que eu vou renovar se ainda eu penso da mesma forma que eu sempre pensei? Como que eu vou renovar se eu ainda acredito nas mesmas coisas que foram faladas ao meu respeito? Que foram ditas ao meu respeito? Aí o que pesa mais, o que Deus fala para você ou o que qualquer outra pessoa chega e fala para você? O que Deus quer fazer ou qualquer outro acontecimento negativo que você vive, que você enfrenta, que você passa? Porque se tem uma coisa que nós precisamos decidir, chega de perder tempo. Chega de receber coisas poderosas aqui dentro e sair lá fora e não conseguir usá-las porque ainda um monte de mentiras me domina. Chega de ser impactado aqui dentro e quando sair lá fora acreditar em qualquer mentira que é contada, que é dita, em qualquer pensamento mentiroso que vem para me levar a duvidar do que Deus quer fazer por mim. Porque senão entra ano, vai ano, entra ano, vai ano, eu permaneço no mesmo lugar, eu fico ultrapassado, eu fico para trás, eu vejo vitórias, eu ouço vitórias, mas eu nunca desfruto na minha vida. Por quê? Porque eu nunca me renovei. Diga comigo, a minha batalha, ela é na mente. Ela é nas áreas dominadas pelo diabo, que com várias mentiras, ele conseguiu estabelecer um padrão dentro de você. Aonde eu guerreio? Eu guerreio nas argumentações que talvez o diabo, através das mentiras, me levou a me convencer. Porque a nossa batalha é na mente. Diga comigo, em mentiras, que com o passar do tempo, se tornaram verdades. E aí, por que que muitos não rompem? Por que que muitos não avançam? Porque se é verdade, como que você vai lutar contra o que é verdade para você? Por que que uma renovação é tão importante? Por que que uma mudança no modo de pensar é tão importante? Porque enquanto você acreditar que essa é a verdade, você não faz nada. E enquanto você não fizer nada, as fortalezas lá naquela área, lá naquele ponto, lá naquela ideia, lá naquele raciocínio, permanecerão. E enquanto elas permanecerem, um lugar fortificado você não atravessa. Então, por que que muitos têm dificuldades de entrar nesse novo tempo? Por que que muitos jovens não conseguem entrar nesse novo tempo? Por que que muitos adultos, idosos, não conseguem entrar nesse novo tempo? Porque as fortalezas não deixam. Porque as mentiras não deixam. Diga comigo, e sem essa renovação, eu crio um Deus como eu. Aí você começa a acreditar que não é para você. E você vai criar um Deus como você. Então, se eu começo a acreditar que não é para mim, eu vou levar isso para quem? Para quem que eu vou levar? Para Deus. Então, não, Deus não tem isso comigo. Não, Deus não tem isso. Não, isso não é de Deus. Por quê?
Porque eu não acredito. Então, se eu não acredito, eu também não vou conseguir acreditar que é o que Deus tem. Quantas pessoas que hoje elas não têm o comportamento e a conduta que o Senhor espera delas, porque na cabeça delas, não, isso não é importante, isso não é tão grave, isso não é tão sério. Só que se você pensa assim, você cria um Deus assim. Aí, o que não é importante para você, você vai levar para Deus. Não, Deus também não se importa. Por quê? Porque você não se importa. Quantas pessoas que você não ouve dizer, não, Deus não liga para isso. Por que que Deus não liga? Porque você não liga. E nós vamos criar um Deus conforme o que nós acreditamos. Nós vamos basear nesse Deus o que eu acredito. E se eu acredito numa mentira, eu levo uma mentira para esse Deus e eu me privo de viver tudo o que Ele tinha para mim. É onde nós vemos jovens, crianças que nasceram num berço evangélico, viveram a vida inteira dentro de uma igreja, morreram dentro de uma igreja e nunca viveram em pleno potencial o que Deus tinha para elas. Por quê? Porque passaram a vida inteira criando um Deus como elas. Elas acreditaram em mentiras e acabaram criando mentiras referentes a Deus. Como Deus não pode prosperar, Deus não pode curar, Deus não pode abençoar, Deus não pode dar dinheiro, Deus não pode me honrar, Deus não pode realizar meus sonhos, Deus não pode me dar progresso. Tudo isso porque você acredita nessa mentira e leva para Deus. Sendo que uma vez que a Bíblia diz riqueza e prosperidade vem da onde? Vem de quem? De Deus. Nós lemos em Deuteronômio 8, quem que dá a habilidade para produzir riqueza? Só que como você vai ter essa habilidade para produzir riqueza se você acredita que riqueza não é de Deus? Se você acredita que você não pode enriquecer? Se você acredita que essas ideias milionárias, essas ideias poderosas não podem partir de você? Porque nós ouvimos na quarta passada, Deus quer derramar ideias poderosas, ideias milionárias. Aí eu começo, mas olha para mim. Não, mas acha que alguém como eu te pergunto, no tempo de Santos Dumont, você acha que alguém acreditaria que alguém como ele seria capaz de criar e inventar o que ele criou e inventou? Aquilo veio através de uma ideia que Deus deu a um homem comum no seu tempo, que revolucionou não só a vida dele, mas como toda a história da humanidade. Mas agora, se eu não sou capaz de acreditar, eu não sou capaz de viver. E uma das maiores coisas que me impedem de acreditar são as sofismas que são contadas para mim. São os argumentos e raciocínios que concebem um único objetivo: iludir com uma verdade que não é verdade. Está entendendo? Consigo ser claro? Eu estava estudando sobre os gigantes dos alimentos. E se você parar para analisar grandes nomes, grandes marcas, se você vai estudar a origem da marca Heinz de ketchup, de molhos hoje, começou com a ideia de um cara, sabe aonde? Na cozinha da mãe. Com um cara que começou na cozinha da mãe, que perdeu tudo, que viu a polícia entrando na sua casa, levando tudo o que ele tinha. Mas nada disso fez abrir mão da ideia que ele havia recebido. E nós lemos ali que todas essas habilidades vêm de quem? E a ideia que ele teve lá atrás, hoje se transformou numa marca avaliada em bilhões de dólares hoje. Se você vai buscar a ideia de onde nasceu o cereal matinal da linha Snowflakes, se você for buscar analisar de onde o Kellogg's nasceu, você vê o cenário que ele foi criado, o ambiente que ele foi criado, de um irmão que não davam nada para ele. Um irmão foi muito bem sucedido e o outro não foi nada. Sabe aquele que é a ovelha negra da família? Enquanto um se tornou médico, psiquiatra, tinha o seu próprio consultório, tinha ali o seu próprio internato, o outro não tinha nada. E esse que não tinha nada desenvolveu essa ideia, que começou prensando grãos de milho e fazendo uma simples refeição
para dar de café da manhã para os pacientes da clínica do irmão. E hoje, se eu não estiver enganado, está avaliado essa empresa, a marca Kellogg's, em mais de 70 bilhões de dólares. Uma empresa gigantesca. E isso só um exemplo, eu poderia dar muito mais. Mas aí não, aí eu começo a acreditar, não, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Mas aí entra o que nós precisamos fazer. 2 Coríntios 10. Eu tenho que ficar atento aqui com o horário, que essa palavra aqui vai empolgando, e se deixar, você vai embora o tempo todo, porque isso aqui é transformador. Isso aqui, se você acreditar nisso aqui, e passar a lutar com base nisso aqui, ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. 2 Coríntios 10, 3. Vamos juntos. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões. O que, gente? Mas eu sou humano, mas você não age como todo mundo age, você não se porta como todo mundo se porta. Embora somos humanos, eu não luto conforme o padrão humano. O padrão humano me limita, o padrão humano limita onde eu posso chegar, o padrão humano limita o que eu posso viver. Agora, se eu enxergo a vida ao ponto de vista de Deus, o meu padrão não é esse. O meu nível não é esse. Então agora, essas mentiras não limitam mais. Não atrapalham mais, não impedem mais. Vamos juntos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Porque eu só vou conseguir derrubar essas fortalezas, esses argumentos, esses raciocínios que me enganam, que me bloqueiam, se eu passar a usar o que vem de Deus. Bombardear a minha cabeça com pensamentos à luz da palavra, com versículos, com mensagens. Se eu não bombardeio com a palavra, essas fortalezas, elas não são demolidas. É por isso que as armas que eu uso, elas não são fortes aqui, elas são fortes em Deus. Porque elas não vão resolver um problema fora, porque é muito fácil eu resolver um problema fora, o mais difícil é resolver um problema aqui. O problema não é eu curar uma pessoa. O meu maior problema é eu convencer uma pessoa que ela precisa mudar a forma dela pensar. O meu maior desafio aqui não é orar para um demônio sair. Mas o meu maior desafio é levar essa pessoa que ela não pode mais pensar da forma que ela sempre pensou. Que ela não pode mais acreditar no que ela sempre acreditou. Usamos armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio humano. E acabar, diga, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo o pensamento rebelde. Diga comigo, e o ensinamos a obedecer a Cristo. Porque se a verdade não entrar, diga comigo, sem a verdade, não conseguimos identificar a mentira. E se você não identifica a mentira, você não identifica o caráter de Deus. E se você não identifica o caráter de Deus, como você vai saber quem Ele é e tudo que Ele pode fazer por aquele que nele confia? Se você não identifica a mentira, você não identifica a verdade, você não identifica o caráter de Deus. E se você não identificar o caráter de Deus, como você vai saber quem Ele é e como você vai saber tudo que Ele pode fazer? E como você vai saber? Diga comigo, não adianta mudar o padrão de comportamento. Se não houver uma convicção interna dentro de você, você recebe aqui, você sai lá fora, você troca o que você recebeu aqui por aquilo que você acreditou uma vida inteira. Se não houver uma convicção dentro de você, você pega uma palavra como essa, você pega uma palavra como a de hoje, você pega uma palavra como a de segunda-feira, você pega uma palavra como a de domingo, você pega uma palavra como do romper da última quarta-feira, e você vai, você crê, você acredita, e você se empolga, e você se motiva. A hora que você chega lá fora, a mentira consegue te convencer a largar ela. Porque não tem uma convicção.
Porque não tem algo determinado aqui dentro. E aí, o que eu faço? Diga comigo, volto. Por quê? Por que você volta? Por que sempre você vai para o mesmo erro? Por que você acaba sempre fazendo a mesma coisa? Porque uma vez eu perguntei para mim, Natan, por que você sempre acaba nessa desgraça que você sempre acaba? Por quê? Diga comigo, por quê? Nos acostumamos. Por que eu acabo sempre nesse lugar? Por que eu acabo sempre fazendo isso? Por que eu acabo sempre tendo essa atitude? Por quê? Porque eu me acostumei. E agora, se eu não desaprender e aprender de novo, eu vivo dentro da igreja e ainda continuo fazendo. Por quê? Porque aquilo é um costume que se tornou um hábito. E hábitos não saem, hábitos são substituídos. Você não tira um hábito, você substitui ele. Você não tira, você substitui. Diga comigo, enquanto não fazemos uma risca no chão, diga, seguimos fazendo a mesma coisa. E aí é mais um ano, aí é mais uma oportunidade, aí é mais uma palavra, aí é mais um portal. Era o que eu dizia para os jovens, é uma porta grande e eficaz que se abre, e ao invés de você entrar correndo por ela, você foge correndo dela. Ao invés de você aproveitar, você desperdiça. Ao invés de você valorizar, você desvaloriza, simplesmente por quê? Porque você se acostumou. Porque não é de se assustar, de pegar pessoas dentro da igreja, ouvindo da palavra, que são cristãs, assim, há vários anos, diga comigo, que ainda acreditam que não podem ser felizes? E será que se eu não for fundo com você agora? Será que se eu não começar a fazer perguntas para você agora? Será que se eu não sentar com você agora e ir a fundo, nós não vamos chegar à conclusão de que realmente você faz parte de uma dessas pessoas que não acredita que pode ser feliz, não acredita que pode prosperar, não acredita que pode viver uma vida melhor do que isso, não acredita que pode ter um resultado melhor do que isso? Não acredita? Como eu falava ainda em uma das reuniões que foi agora para o canal, e eu dizia sobre isso, quantas pessoas que por causa disso estão como o senhor do tanque de Betesda, elas estão há 38 anos num casamento, e elas não acreditam que o casamento pode mudar, estão há 38 anos numa empresa, e não acreditam que essa empresa pode crescer, estão há 38 anos dentro de uma igreja, e não acreditam que elas receberam habilidades, capacidade, competência do Senhor para fazer o que precisa ser feito. Ele estava há 38 anos no lugar do derramamento, na casa da misericórdia, não acreditando. Quando Jesus perguntou, ó o sofisma saindo. Quando Jesus olhou e disse, você quer ser curado? Ó o sofisma, ó a fortaleza. Diga comigo, não consigo. Era o que ele acreditava. Diga comigo, ninguém me ajuda. Era o que ele acreditava. Diga comigo, sempre outro passa na minha frente. Era o que ele acreditava. E será que é diferente do que alguns acreditam? Não consigo? Ninguém me ajuda? Mas quer saber de uma coisa? Vamos ser sinceros conosco mesmo? Diga comigo, ninguém tem a obrigação de me ajudar. É a minha vida. Diga comigo, ninguém me deve nada. Porque esse é um dos grandes sofismas que principalmente domina a cabeça dos esquerdistas. O que você vai fazer por mim? O que você vai me dar? Você tem a obrigação. Não, ninguém tem a obrigação. Ah, mas é que ninguém me ajuda. Meu filho se joga no chão, sai rolando, vai lá, pula, se joga dentro do tanque. Ah, e se eu morrer afogado? Morra, mas pelo menos estava tentando sair dessa situação. Mas eu só vou fazer algo porque isso é uma fortaleza. Ah, eu só vou fazer algo se alguém estiver comigo. Tá, e se não tiver ninguém, você nunca faz? Ah, eu só vou se alguém me apoiar. Meu filho, eu já tenho a palavra e eu já tenho Deus do meu lado. Eu preciso de mais o quê? Mas as minhas fortalezas não me deixam acreditar nisso. As minhas mentiras não me deixam acreditar nisso.
O que eu acreditei uma vida inteira não me deixa acreditar nisso. Diga comigo, quando eu creio na verdade, mais difícil eu fico para me ofender. Porque é aquela frasezinha que a gente sempre diz, né? Quando esses sofismas acabam, essas fortalezas caem, esses argumentos, esses raciocínios que não te levam a lugar nenhum desaparecem. Se alguém está falando de você e o que aquela pessoa está falando é verdade, você vai ficar chateado ou bravo porque se é verdade. Ou se o que ela está falando é mentira, você vai ficar chateado e bravo porque se você sabe que é mentira. É por isso que essa renovação é fundamental. E se ela não acontecer, nós perdemos tempo. Sabe por quê? Porque isso não é algo que acontece com um, com dois. Diga comigo, todos nós temos áreas de engano na nossa vida. E eu tenho que identificar o mais rápido possível. Eu tenho que descobrir o mais rápido possível. Por quê? Porque o diabo quer que eu acredite. O diabo quer que eu continue aceitando que não dá, que não tem jeito. E por aí vai. Que não é para mim. Que os outros conseguem, eu não. Ah, mas é que o outro tem isso, é que o outro tem aquilo. Não, não. Diga comigo, Deus é o mesmo que dá a todos. Então essa ideia, quando as fortalezas acabam, quando as fortalezas são demolidas, essa ideia de que, é que o outro tem, é que o outro possui, é que para o outro não, isso acaba, porque é o mesmo Deus que dá a todos, é o mesmo Deus que dá a todos, então se Ele deu para o outro, Ele pode dar para mim. Se Ele abençoou o outro, Ele pode me. Então se isso não acontece, por isso que eu digo que uma mensagem como essa, ela precisa ser levada muito a sério. Ela precisa ser levada muito a sério. Diga comigo, sem a verdade, passamos a acreditar e ter mais áreas dominadas pela mentira do que pela verdade. E para analisar comigo, que tragédia. Eu ter mais áreas na minha vida dominadas pela mentira do que pela verdade. Imagina que tragédia eu estar na igreja. Imagina que tragédia, 3 horas da manhã, eu montar no meu carro para ir embora, ainda sabendo que há mais áreas dominadas pela mentira do que pela verdade na minha vida. Que tragédia, depois de tudo eu descobri que há mais áreas dominadas pela mentira do que pela verdade. Porque ou você é mudado pela verdade, diga comigo, ou eu passo as minhas mentiras para os outros, como outros já passaram as mentiras deles para você. Se a verdade não entra, daqui a pouco eu posso estar passando para os meus filhos a minha mentira, como um dia os meus pais passaram as mentiras que eles acreditaram uma vida inteira para mim. Porque se eu não creio na verdade, eu continuo passando adiante o quê? Uma mentira e criando outras pessoas como eu. E aí acontece o que Salomão disse em Eclesiastes, que acaba não tendo nada novo e a história apenas se repete. Por quê? Porque se eu não conheço a verdade, eu vou continuar passando mentiras adiante. Aí eu entro no estado do senhor do tanque de Betesda, aí eu entro no estado de tantos outros que estavam lá diante da oportunidade, diante do milagre, tendo tudo para viver algo incrível, inédito, novo, maravilhoso e sendo vencido, porque aquelas áreas que o diabo ali tinha se escondido, aquele território que o diabo havia dominado, nunca foi vencido, nunca foi conquistado. Amém? Está entendendo? Consegue perceber áreas que talvez você está acreditando uma vida inteira? Você que está na transmissão, consegue identificar? Porque isso aqui pode acontecer. Como a Bíblia mesmo ensina, por isso que o salmista disse, Salmo 119, 105, diga comigo, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra, é por isso que eu preciso da palavra. Eu não consegui quebrar algumas fortalezas que eu carregava enquanto a palavra não entrou. Eu não conseguia.
porque a palavra é essa luz, e o diabo se esconde nas trevas, e a palavra dissipa as trevas, porque ela ilumina. Então, uma vez que ilumina, diga comigo, eu vejo. E agora que eu vi, eu consigo tratar. Por isso que a luta do diabo é para eu não ver. Porque como que eu vou tirar o que eu não vejo? Como que eu vou resolver o que eu não vejo? Como que eu vou entender que algo precisa ser mudado se eu não estou vendo? É por isso que nós precisamos da palavra, porque a palavra é essa luz que vai iluminar. Uma vez que a palavra entra, ela clareia. Uma vez que ela clareia, eu vejo, capeta, é você. Te peguei. Está explicado, eu acreditei nisso, e quem estava por detrás disso? Miserável, era você. Era você. E aí a gente muda. E aí os nossos resultados mudam. E aí agora nós podemos mostrar, diga comigo, a glória do Senhor. Então, para eu finalizar, eu quero que você pare e faça isso depois. Anote as mentiras que até hoje você carrega. E faça perguntas para você mesmo. Era o que eu perguntava ainda para os jovens. Espera aí, eu posso ir atacar uma fortaleza com qualquer arma? Posso. Eu vou demolir uma fortaleza com qualquer arma? Espera aí, eu não vou chegar e bater na área mais forte. Eu tenho que identificar as fraquezas dessa fortaleza. Então, como que eu identifico as fraquezas das minhas fortalezas? Fazendo perguntas. Vem cá, por que que eu faço o que faço? Por que que você faz o que você faz? Essa atitude, esse comportamento, por que que você faz isso? Você tem que ir lá e perguntar. Por que que você mente ainda? Por que que você ainda é viciado nisso? Por que que você ainda assiste isso? Por que que você ainda cai nisso? Por que que você ainda comete esse erro? Por quê? Por que eu faço o que eu faço? Porque uma vez que você descobre, porque às vezes a pessoa chega, pastor, por que que eu faço o que faço? Eu vou saber, meu filho, eu não sou adivinho. Não é eu que respondo para você, você responde para você. Pastor, por que que eu sou assim? Não sei, quem tem que saber é você. É você que tem que saber. Por que que você faz o que faz? Porque uma hora que você descobre, você descobriu a fortaleza. E aí você descobriu o ponto fraco naquela fortaleza. E uma hora que eu descubro o porquê eu faço, eu ataco isso. E aí eu vou enfraquecendo aquela fortaleza, fica mais fácil eu derrubá-la. Aí eu faço outra pergunta. Por que que eu fujo de algumas coisas? Por que que você foge do novo? Por que que você foge das oportunidades? Por que que você foge daquilo que te assusta? Por que que a porta grande e eficaz, quando se abre para você, você foge dela? Por que que você foge de algumas coisas? Por quê? Você tem que responder. Se você não responde, você não identifica a sua fortaleza. E ela vai continuar lá sendo uma fortaleza. Por que que você foge? Porque eu não acredito em mim, porque eu tenho medo de não conseguir. Porque eu tenho medo de não dar conta, porque eu tenho medo de ser demais para mim. Por que que eu fujo? Porque o novo me assusta. E se eu não conseguir? Mas espera aí, quem dá a habilidade, quem dá a capacidade, quem dá a competência que nós acabamos de ler? Não tem dessa, se eu não conseguir, Deus me dará habilidade, Deus me dará capacidade, Deus me dará competência. Então não tem mais o porquê eu fugir. Aí nós fazemos uma outra pergunta. Diga comigo, por que eu não faço o que eu deveria fazer? Por que você não faz o que deveria fazer? Você sabe o que é esperado de você. Você sabe o que Deus espera de você. Você sabe o que a palavra espera de você. E por que você não faz o que deveria fazer? Por que não sai o que deveria sair? Porque eu tenho medo do que vão falar. Porque eu tenho medo de me posicionar, e aí o que vai ser? Eu tenho medo de perder. Por que você não faz o que deveria fazer? Diga comigo, por quê? Eu tenho coisas desorganizadas na minha vida. Por que você tem coisas desorganizadas e bagunçadas aí? Por que teu financeiro está bagunçado? Por que o teu sentimental está bagunçado? Por que a tua vida está bagunçada? Por que tua casa está bagunçada? Por que teu casamento está bagunçado? Você tem que começar a fazer perguntas.
Diga comigo, provar os espíritos. Entender intenções e motivações. Por que você faz o que faz? Qual é a motivação que está por detrás dessa ação? O que me motiva? O que me motiva a ser assim? Eu provo. Só que aí eu não vou provar os espíritos dos outros primeiro, eu vou provar o meu. Eu vou provar o que está acontecendo aqui. O espírito daquele pensamento, o espírito daquele sentimento. Porque sentimento tem presença, pensamento tem presença. Se tem presença, tem espírito. Então eu provo qual é o espírito desse pensamento que veio. Qual é o espírito desse sentimento que veio? Eu não vou sair fazendo tudo que vem na minha cabeça. Eu não vou sair fazendo tudo que eu sinto. Eu não vou. Porque senão eu vou continuar me auto-sabotando, eu vou continuar me autodestruindo, eu vou continuar me auto-prejudicando. E eu não posso mais aceitar. No nome de Jesus. Amém? Identifica fortalezas, raciocínios, argumentos que te mantêm ou te faz aceitar o que você não deveria aceitar, porque Deus quer derramar habilidades, capacidades, você tem. Você tem aí, se você for comum, e ninguém aqui é comum. Nós somos um povo incomum, nós cremos no Senhor. Você tem de 500 a 700 habilidades aí. O que te impede de exercer todas elas? Joga para o chão agora. Deus te deu capacidade para quê? Você é bom para quê? Você sabe fazer o quê? E por que você não faz? Por que você não faz aquilo que você é bom? Porque você não acredita? Joga essa fortaleza por terra agora. Joga isso no chão agora. Não deixa mais isso te dominar não. Porque Deus quer fazer. Eu vou deixar. Aí cabe a cada um de nós. Amém? Fique em pé, por favor. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Vamos lá. Metanoia é quebra de fortalezas. É onde isso que me dominou uma vida inteira não me domina mais. Aonde eu vou evoluindo dia após dia. Aonde eu vou avançando dia após dia, até mesmo porque, diga comigo, alegria, prosperidade, coragem, iniciativa, são de Deus sim. Eu não vou mais deixar que as mentiras me levem a acreditar que não. Eu não vou mais deixar que raciocínio, argumento, porque o que é um sofisma? Raciocínio e argumentos que criam a ilusão de uma falsa verdade. Eu não vou mais deixar, não. É de Deus sim. Aí vem aquela ideinha, não existe casamento feliz. Está amarrado, todo casamento com Deus pode ser? Acabou, então eu posso ser feliz no meu casamento, eu posso ser feliz na minha família, eu posso sim, agora eu não acredito mais. Isso é uma mentira e eu não serei mais dominado por ela. Isso era uma fortaleza e eu não serei mais dominado por ela. Ah, isso não é para mim. Diga comigo, tudo é para mim. Acabou. Paz, alegria, felicidade, realização. Mas como? Crendo que Deus já te deu capacidade, habilidade, competência e inteligência. Agora rompa e vai fazer o que tem que ser feito. No nome de Jesus. Rompa e vai fazer o que tem que ser feito. Rompa e vai fazer o que tem que ser feito. Não deixa as mentiras fazer você sair de mais uma madrugada e continuar acreditando nelas. Não deixa uma mentira pesar mais do que as palavras que você está recebendo. Mais do que o portal que está se abrindo para nós. É tempo de um novo tempo. E não tem fortaleza, não tem mentira, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada que vai me impedir de entrar nesse novo tempo. Não tem nada, acabou. Hoje vai cair por terra. Aonde o diabo atua? Vai lá. Aonde tem áreas dominadas pelo engano? Vai lá. Aonde o diabo tenta te convencer de uma mentira? Vai lá. Você tem que ir lá. Você tem que pegar aquele ponto. É uma luta específica. Não me domina mais. Porque é o que nós lemos. É o que nós falamos no começo. Está aqui, ó. Coríntios 12:6. Diga, há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Mas Deus é o mesmo que dá
a cada um habilidade para fazê-lo. Crê nisso? Então o que você achava que não podia fazer? Você que está na transmissão, o que você achava que não podia fazer? Deus é quem dá a habilidade para cada um fazer. Joga essas mentiras por terra. Pegue essa verdade, vista ela. Palavra de algumas segundas atrás. O Elias, mais uma vez, está passando e jogando a capa. Você vai pegá-la ou vai continuar acreditando nesse monte de mentiras que não dá, que não pode, que você não consegue, que você nunca será, que você nunca terá? Você vai pegar a capa ou vai continuar acreditando nessas fortalezas que talvez estão aí porque foram as mentiras dos teus pais que passaram para você, e se você não vencer, você vai passar elas adiante, e olha aí, uma descendência inteira fracassando por uma mentira, uma geração inteira fracassar por uma mentira, porque se eu não creio na verdade, eu passarei as minhas mentiras adiante. Então eu quero que você ore ao Senhor agora e peça para Ele: Senhor, eu não quero mais, Senhor, ver essas áreas, eu não quero mais ter, porque se eu tiver mentiras, eu vou passar isso adiante, eu vou passar essas mentiras para minha casa, eu vou passar essas mentiras para minha família, eu vou passar essas mentiras para minha empresa, eu vou levar essas mentiras para o meu negócio, se eu ainda, Senhor, se eu ainda continuar acreditando, se essas fortalezas ainda continuarem existindo, eu continuarei levando isso adiante, e eu continuarei perdendo palavras, eu ainda continuarei perdendo oportunidades, portais ainda, Senhor, eles permanecerão abertos diante de mim, sem que eu entre por eles, sem que eu passe por eles, porque a única arma que pode quebrar essas fortalezas são as armas poderosas do Senhor. Somente o Senhor pode entrar nessa mente, entrar nesse coração, quebrar essas ideias. Entra, Senhor, agora para demolir cada fortaleza que ela ainda carrega, cada fortaleza que tem resistido culto após culto, Senhor, e essa fortaleza ainda está aí, essa fortaleza ainda resiste, porque até então ela acreditava nela, porque até então, Senhor, ela acreditava que tinha que ser assim, ela acreditava que era assim. Agora, Senhor, é a hora dessa mudança, é a hora dessa transformação, é a hora, Senhor, é a hora dessa metanoia acontecer, é a hora dessa renovação, a renovação na mente, a renovação nas atitudes, a renovação do comportamento, é a hora, Senhor, é a hora dessa mudança, é a hora dessa transformação. Eu peço, Senhor, não deixa, daqui a pouco, Senhor, mais uma oportunidade vai começar, não deixa, Senhor, as mentiras, não deixa, Senhor, as fortalezas roubar essa oportunidade de nós, não deixa, Senhor, aqueles que estão no templo, aqueles que estão nas igrejas, aqueles que estão na transmissão, não deixa, Senhor, esses falsos argumentos, essas falsas ideias, não deixa essas fortalezas roubar de nós, tirar de nós essa oportunidade. Chega, Senhor, chega de ficar no tanque, chega de permanecer no mesmo lugar, chega de se manter com a mesma vida, chega, Senhor, chega de continuar vivendo a mesma coisa. É hora de romper, é hora desse rompimento, é hora de bombardear, Senhor, essas fortalezas, é hora delas serem demolidas, é hora dessas fortalezas acabarem, é hora, Senhor, é hora desses domínios que mantêm a vida, a casa, a família, o casamento, os negócios, as finanças no mesmo lugar, Senhor. É hora de tudo isso cair, é hora de tudo isso cair, essas fortalezas têm que cair, Senhor, para que possamos viver esse tempo novo, para que possamos viver essas oportunidades maravilhosas.
para que possamos, Senhor, aproveitar tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu peço que tudo, cada mensagem, cada palavra, meu Deus, começando, meu Pai, do jovenzinho, Senhor, até aqueles que são mais velhos, meu Pai, que todos possam aproveitar, meu Deus, que todos possam desfrutar, meu Pai, que todos possam viver o que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem falado, as mensagens que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor quer fazer, e muitas vezes, Senhor, é o que acreditamos que não deixa. Então eu te peço, Senhor, eu te peço, nos ajuda a mudar então o que acreditamos, nos ajuda, Senhor, a acreditar da forma certa, a crer da forma certa, porque podemos passar uma vida inteira acreditando da maneira errada, crendo da maneira errada e estando longe de viver o que o Senhor tem, estando longe de atingir o que o Senhor tem. Então eu peço, Senhor, eu peço por essa transformação, eu peço por essa mudança, eu peço, Senhor, para que a partir de hoje cada pessoa possa se levantar, colocando um basta, dizendo chega, fazendo uma risca no chão e não permitindo mais, Senhor, que nada as mantenha num lugar diferente daquele que o Senhor espera, em um lugar diferente daquele que o Senhor tem para nós. Eu peço por essa renovação, eu peço por essa transformação, eu peço, Senhor, por essa libertação total, aonde tudo isso que dominava, escravizava, prendia, aonde tudo isso, Senhor, desapareça para a honra e a glória do teu nome, e que possamos aproveitar todas essas oportunidades. Eu peço, Senhor, que ninguém mais fuja diante da porta grande e eficaz quando ela se abrir. Eu peço, Senhor, que ninguém mais tema as oportunidades maravilhosas, os portais maravilhosos que o Senhor tem preparado para nós. Eu oro, Senhor, para que ninguém mais duvide, para que ninguém mais tema, para que ninguém mais desacredite, para que ninguém mais se convença de que não dá, de que não é para ele, de que ele não pode. Isso é tudo mentira, Senhor. Não deixa essas mentiras prevalecer, no nome de Jesus.